Paz do Senhor, irmãos. Amém. Josué capítulo 1, vamos ver aqui uns versículos aqui sobre esse guerreiro do Senhor. Vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. A mensagem de hoje vai falar sobre guerra. Guerreiros de fé é o tema da mensagem de hoje. Josué, ele é um grande guerreiro. Nós olharmos para a Bíblia Sagrada, a gente fala muito de Moisés, mas na verdade o líder que mais tem uma relação com a igreja no Antigo Testamento é Josué, no Antigo Testamento, não é? Porque o nosso exemplo em tudo é Jesus, amém? Inclusive Josué é o nome Jesus no hebraico, significa Salvador, ou Libertador. Na verdade o nome dele é Oséias, o nome dele foi modificado, o nome dele é Oséias, e ele foi chamado de Josué, que era um libertador do povo de Israel. Moisés, ele veio tirar o povo do Egito e tinha a finalidade de levar até a terra prometida, mas o povo não estava pronto, não estava preparado. O povo estava em pecado, o povo estava ainda com pensamento de escravo, o povo estava com pensamento idólatra, eles estavam presos lá no passado dele, lá no Egito. E eles ficaram no deserto durante 40 anos. 40 anos e morreu todo aquele povo que saiu lá do Egito, os mais velhos, e só a nova geração que estava aqui agora com Josué, 40 anos depois. Josué devia ser uma criancinha, devia ser pequeno, lá para os seus 10 anos, talvez. A Bíblia não deixa claro, só diz que ele morreu com 110 anos. Diz que ele começou o ministério, Caleb, por exemplo, começou o ministério com 45 anos, ou 40 anos. Não, desculpa, 85 anos, e começou aqui essa etapa aqui. Quando eles foram espiar a terra, isso, mas era 40 anos. Passaram-se 45 anos, quando eles começaram a tomar posse da terra prometida. Então, ele tinha lá para os seus 80 anos de idade, aqui, quando começou essa etapa da vida dele. Então, ele era jovem ainda quando ele atravessou o Mar Vermelho. Então, ele passou o Mar Vermelho, ele viu Miriam dançando, ele festejou com os israelitas, ele viu o bezerro de ouro que foi construído lá quando eles se desviaram, quando Moisés ficou 40 dias no monte, ele viu todas as maravilhas que o Senhor operou na terra. Ele era servo de Moisés, chamado de moço de Moisés. Quando Moisés subia ao monte para orar, Josué ficava lá no pé do monte, orando, enquanto Josué recebia a lei do Senhor, enquanto Moisés recebia a lei do Senhor, enquanto ele orava, enquanto ele buscava a face de Deus. Então Josué estava sempre com Moisés, na tenda da congregação. Quando Deus descia para falar com Moisés, Josué estava junto. Então Josué, ele era o servo de Moisés, era o sucessor. E o chamado dele começa aqui. Nesse momento, Moisés morreu, e Deus fala: ô Josué,
Moisés morreu. Agora chegou o teu tempo, chegou a sua hora de você trabalhar e de você fazer aquilo que eu disse que ia acontecer com essa nação. Todos já morreram. Esse povo que permaneceu é o povo que vai tomar posse da terra prometida. E quando eu disse que Josué tem muito mais a ver com a igreja, é porque nós vamos tomar posse da terra prometida. A igreja, ela é chamada para tomar posse da terra prometida. Nós vamos ser levados para o céu, e nós aqui nessa terra mesmo já vivemos o reino de Deus aqui, e Deus estabeleceu na igreja as promessas que Ele tem na palavra de Deus. Então na igreja vai se cumprir a possessão da terra prometida. Então, da mesma maneira que aconteceu com Josué, acontece com a igreja. Nós somos guerreiros de fé também. Nós vamos tomar posse, nós vamos guerrear continuamente, e a Bíblia ela deixa bem claro que o reino de Deus ele é tomado à força. Então isso nos mostra uma batalha espiritual. Isso nos mostra que sempre nós vamos estar tendo que estar vigilantes. Sempre nós vamos ter que estar seguindo os princípios de um guerreiro, de uma guerra. Nós não podemos ficar desapercebidos, ou acostumados, ou frouxos, ou preguiçosos. Nós temos que estar atentos que nós vivemos em uma guerra espiritual. Por isso que o tema da mensagem é guerreiros de fé. Você pode ser um guerreiro da fé. Você faz algo pela fé, mas você não é da fé. Você apenas batalha por uma causa, mas não é a sua causa. Então nós temos que batalhar a nossa causa. Então eu quero dizer que nós somos guerreiros de fé. Amém. Nós guerreamos uma guerra e nós estamos envolvidos nessa batalha, nós estamos motivados nessa batalha, nós estamos integrados nessa batalha continuamente, sempre entendendo, Senhor, qual é o próximo adversário a ser vencido? E eu quero deixar claro para você, você já sabe, mas vou falar de novo, que o nosso adversário não são as pessoas. O nosso adversário não são carne e sangue, como diz a palavra de Deus. O nosso adversário são as potestades, os principados, as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Esse é o nosso grande adversário. Nós precisamos lutar contra o reino de Satanás que tem dominado essa terra, e nós somos chamados como guerreiros do Senhor para vencer, para entrar onde Satanás está possuindo, a igreja entrar lá e destruir aquela cidade, botar fogo naquela cidade espiritualmente falando, tirar todo tipo de consagração maligna e tomar aquele lugar do Senhor. Isso acontece dentro da sua casa. Antes disso, isso acontece dentro do seu coração em primeiro lugar. A primeira batalha que nós temos que vencer é contra nós mesmos, é contra a nossa carne, é contra o adversário maior das nossas almas, que é a nossa vontade de pecar, o nosso desejo. Precisamos lutar contra esse grande adversário, e esse não é o diabo. Não coloca nas costas do diabo quando você peca, você diz, foi o inimigo. Não, não foi o inimigo, foi você que deixou. Nós precisamos ser responsáveis. Guerreiro é uma pessoa disciplinada, uma pessoa responsável. Você não coloque nas costas do diabo quando você errar, porque você decidiu, por sua livre e espontânea vontade, errar. Primeiro a ser vencido somos nós mesmos. Depois você vai vencer dentro da sua casa, você vai vencer na sua família, você vai vencer em volta da sua casa, em todo lugar que você tiver, haverá ali uma possessão espiritual, porque o mundo, como diz a Bíblia, está posto no maligno. Então nós precisamos guerrear espiritualmente, amém? Então, primeira coisa, o chamado de Josué é o mesmo chamado da igreja. A promessa que Deus teve para ele, olha, a primeira coisa maravilhosa é essa frase do versículo 5, que diz aqui, ó, nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Só essa palavra aqui já bastava, né? Deus chega para você e te diz, olha, eu estou dizendo que você vai fazer essa obra aqui, e pode ficar tranquilo, porque do mesmo jeito que eu fui com Moisés, e ele deve começar a lembrar,
Moisés entrou, Moisés saiu da presença de Deus várias vezes, esteve ali na face do Senhor. Moisés entrou nessa terra, entrou naquela terra, foi diante do faraó, aconteceram as pragas, abriu o mar vermelho, fez sair água da pedra, não passaram fome, caía maná do céu. Quando queriam carne, Deus mandou carne. Em todo o tempo eles estavam sendo providos e Moisés não foi envergonhado. Então, do mesmo jeito, Josué, que eu fui com Moisés, aquele que você andou junto, eu sou contigo. Então a promessa é a mesma, eu sou contigo. E com a igreja não é diferente. O que foi que Jesus disse para a igreja, irmãos? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa para a igreja também. Nós não estamos sós. Nós não andamos aqui nessa terra, nessa batalha espiritual. Para todo lado que você olha tem pecado. Para todo lado tem destruição. É pedofilia, é prostituição, é adultério, é assassinato, é morte, é pai contra filho, filho contra pai. Mas o Senhor diz para você: olha, eu sou contigo, meu Espírito, o Consolador, Ele está dentro de você, está contigo todos os seus dias. Não tenha medo, eu sou contigo. Também diz o Senhor. Versículo 9, ele fala assim, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha, ele reforça. E por diversas vezes Deus fala com Josué. Muitas vezes Deus confirma, eu sou contigo. A gente esquece muitas vezes, né? Você passa alguns anos e se você lê o livro de Josué, você consegue pegar o livro e ler em um dia. Você lê esse livro. São 24 capítulos que você lê rápido. Mas foram 40, 50, 80 anos, foram muitas décadas aqui que se passaram na vida desse homem. E muitas vezes a gente esquece da promessa de Deus. E olha, Moisés é uma prova de que aquele jargão evangélico de que quem tem promessa não morre é falso. Porque Moisés morreu. Moisés, eu vou pegar esse povo e vou tirar do Egito e você vai introduzi-los na terra prometida. Essa foi a promessa de Deus para Moisés. Só que Moisés pisou no tomate, saiu da direção, fez algo errado. Poxa, mas que foi tão errado, tão grave que ele fez? Ele crucificou Jesus 2 vezes simbolicamente, quando na segunda vez o povo pressionou querendo água. E ele falou, não tirarei eu água dessa pedra. Ele foi lá e bateu com o seu cajado. Saiu água, fez um milagre. Mas Deus falou, você não vai entrar na terra prometida, porque você bateu na pedra, ao invés de você ter falado com a pedra. E Moisés morreu. Deus falou, Moisés, você vai subir naquele monte, mas você vai morrer lá. Olha só como Deus é meigo. Né? Andar com Deus é um negócio tremendo. Maravilhoso, né? A gente às vezes acha ruim, né, que leva uma bronca. Né? Pastor, vem, dá uma chulapado e a gente... Deus falou assim, Moisés, sobe naquele monte lá que eu vou te matar lá. E Moisés foi. Moisés foi. Não fugiu não. Foi lá e morreu. No monte. Foi pro céu. Está na glória. Amém? Mas a promessa de entrar na terra prometida não se cumpriu. Então nós precisamos vigiar muito desses negócios. De jargão evangélico. Sabe? Do evangeliquez que não é bíblico. Vamos olhar se tem base bíblica. Muitas das coisas que a gente fala. Né? Tem um versículo aí no livro de Heresias, capítulo 1, tem vários versículos aí que crente fala que não está na Bíblia. Então vamos vigiar nisso, porque a gente está baseado numa coisa que é falsa. Bom, então Deus foi com Josué, Deus falou com ele, eu sou contigo diversas vezes. No capítulo 3, versículo 7, novamente o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então a promessa de Deus, ela tem um momento que as coisas vão começar a acontecer. Então na nossa vida, irmãos, a gente também tem promessa. Se você não tem promessa, eu quero te dizer que você está orando pouco. Você está buscando pouco, você está participando pouco das reuniões espirituais, está buscando pouco a face de Deus, porque Deus tem promessa para todo mundo que crê. A Bíblia mostra que todo aquele que se achegou a Deus, Deus falou com ele. Então Deus vai falar contigo também. E as coisas vão começar a acontecer. Deus, ele falou, olha, você vai fazer, vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado.
E aí chegaram diante de um rio, um obstáculo intransponível para aquela multidão, não tinha como passar. Talvez Josué começou a fazer as contas e olhar para as árvores ao redor e ver assim, quantos barcos eu vou ter que construir para atravessar esse povo, quantas jangadas, quem sabe uma ponte sobre o rio Jordão. Mas Deus falou, não Josué, não está escrito isso na Bíblia, irmão, isso aqui foi uma ilustração, tá vendo? Aí, mas Deus falou com Josué, Josué, você vai atravessar, o rio vai parar de um lado, as águas vão correr, vai ficar seco e vai passar, e ó, sem pressa. Vai o sacerdote na frente, no meio do rio faz um altar, adora a Deus. Quando passar todo mundo, vai lá, todo mundo do outro lado. Agora volta, pega 12 pés lá do meio do rio, faz um altar do outro lado, sem estresse. Sem estresse, e o rio parado, congelado. E o povo olhando o rio parado, congelado, e as coisas começaram a acontecer, e Deus falou, olha, com esse sinal eu vou mostrar para todas as pessoas que do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu quero te dizer agora, te desafiar, eu quero me desafiar também, que quando Deus tem uma promessa na nossa vida, alguma coisa tem que começar a acontecer. Deus falou algo contigo, então você vai começar a ver um sinal de Deus, você vai começar a ver um milagre, alguma coisa vai começar a acontecer, e Deus vai declarar, eu vou declarar a mesma palavra que Ele disse para Josué. Agora receba aí, coloca o seu nome nesse lugar, e o Senhor disse a você, esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia. Jesus, Ele te disse assim, ó, obras maiores do que as que eu fiz, vocês farão. Isso para mim basta, irmão. Obras maiores do que o nosso mestre fez, nós faremos. Então existe também a promessa para a igreja. Jesus disse, olha, vocês vão pregar em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus disse, olha, vocês vão e vão conquistar esse reino, porque o reino é tomado à força. Vocês serão enviados, vocês serão conquistadores nessa terra. E da mesma forma que o Senhor foi com os apóstolos, o Senhor vai ser conosco também, igreja. Eu tenho um negócio na minha cabeça, eu penso, o perfil da nossa igreja é muito interessante. Nós temos uma característica um pouco incomum. A nossa igreja, ela é espalhada por toda a terra. Nós estamos em tudo que é cidade aqui em volta, tem alguém na nossa igreja. Hoje eu tive a impressão que Deus, profeticamente, irmãos, está dizendo para nós que nós vamos conquistar todos os lugares onde tiver um crente dessa igreja. O reino de Deus será estabelecido ali, sabe? E aquelas pessoas que não têm mais esperança, aquelas pessoas que estão querendo se matar, aquelas pessoas que estão, sabe, sem nenhuma perspectiva de vida, por causa da tua vida ali naquele lugar, aquela obra, a obra de Deus vai ser executada ali, e você vai ganhar aquele lugar para Cristo. O reino de Deus vai ser estabelecido. Eu tenho para mim que é o tempo agora. Eu tenho para mim que Deus está começando a falar com cada um de nós aqui, e é um tempo de conquista, é um tempo, e você não precisa esperar 2014 não. Nós não somos negócio de cabalista, não, negócio de data, não somos numerólogos, não precisa esperar o dia 31 de dezembro, à meia-noite, quando tocar o sino, agora começa. Não, hoje, agora, no dia que se chama hoje, diz a palavra de Deus, se você invocar o nome do Senhor, aleluia, Deus vai começar a operar. Eu quero te desafiar a você ganhar aquele seu parente, a você ganhar aquele seu vizinho, aqui ó, no joelho, na oração. Nós vamos começar a batalhar de uma forma diferente, espiritual. Eu quero te dizer que você será engrandecido no reino de Deus, você será conhecido no inferno, os demônios vão te conhecer. Olha que você chegar, eles vão dizer, esse aqui é aquele que tem saqueado o inferno, essa daqui é aquela que é onde ela entra, a atmosfera é um lugar que transforma, porque a glória de Deus está sobre a sua vida. Aleluia! Você será conhecido no céu, será conhecido no inferno, isso é ser engrandecido. Deus, Jesus será engrandecido aqui nessa terra, mas nós não precisamos ser engrandecidos aqui nessa terra. Amém? O hino da vitória, irmão, é nós vermos a glória de Deus sendo manifesta através das nossas vidas.
é onde você estiver. Jesus falou assim, ó, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele disse isso lá no Evangelho de João. Só que ele falou para nós que nós somos a luz dessa terra, a luz desse mundo somos nós. Então, quando você anda, você reflete a glória de Deus, amém? Então, nós é que somos enviados para refletir a glória de Deus nas nossas vidas. Não adianta a gente devolver para Deus algo que Ele mandou a gente fazer. Porque Deus tinha poder de chegar lá em Canaã, onde eles foram conquistar, e destruir todas aquelas nações só com um sopro. Pronto, foi todo mundo embora, a terra está livre, pode tomar posse de tudo. Ele não fez isso. Ele disse, vocês vão entrar, vão possuir a terra, vão conquistar as cidades, vocês vão guerrear, vocês vão conquistar. O Senhor poderia também vir dos céus, destruir toda a humanidade que não serve a Ele, ia sobrar bem pouco. E a igreja agora pode fazer o culto, a adoração, não tem mais impedimento, não tem mais pecado. Deus não faz dessa maneira. Deus manda a nós entrarmos e dominarmos e tomarmos posse da terra prometida. Isso é papel da igreja. Amém? Continuando. O Josué era um líder, né? E esperava-se dele algumas coisas. E apesar de nem todos terem um chamado de liderança, todos nós temos um chamado de exemplo. Todas as pessoas olham para nós como exemplo e procuram em nós aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele disseram aqui, no capítulo 1, versículo 17, os homens lá de Israel disseram para ele, olha, como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Josué, eu vou te seguir se você mostrar os mesmos sinais que nós vimos lá em Moisés. Se você der o mesmo exemplo, der o mesmo testemunho, se você mostrar a mesma garra, a mesma fibra, se você mostrar que Deus realmente é contigo, nós vamos te seguir, nós vamos aonde você for, a gente te segue. E isso acontece na nossa vida em todo o tempo. Moisés, ele foi um homem de oração. Talvez Moisés, aliás, certeza, Moisés não tinha uma grande liderança. Ele não sabia muito bem como liderar, não sabia delegar as coisas. A gente vê que o sogro dele precisou vir dizer, ô Moisés, para com isso, rapaz, olha o tamanho dessa fila de gente aí para te consultar. Esse povo fica o dia inteiro no sol aí, levanta capitães aí de 100, de 1000, coisa grande você resolve, coisa pequena você põe as pessoas de confiança e tal. Quer dizer, Moisés não tinha uma grande liderança, mas Moisés era um homem de Deus, era um homem que orava, era um homem que adorava a Deus. Então as pessoas viam nele um exemplo a ser seguido, era um líder que tinha capacidade de conduzir aquele povo. Então, continuando, qual era a obra de Josué? Já disse, entrar na terra prometida. Então, quando você está no tempo de Deus, na hora de Deus, o pastor Júnior pregou semana passada sobre o tempo oportuno, o tempo de Deus na sua vida. Josué, ele estava com Moisés. Imagino que muitas vezes passou no coração dele um pensamento, puxa vida, eu estou aqui na presença de Deus, nesse deserto, comendo maná, não tem nada aqui para a gente fazer, não tem nenhuma perspectiva, não está acontecendo nada, parece que Deus esqueceu da gente aqui nesse lugar, parece que nós estamos aqui perdidos, Deus falou uma coisa e parece que não vai conseguir. Mas o próprio Josué, creio eu, que lembrava de que ele foi com 12 espias espiar a terra, e só ele e Caleb, Josué e Caleb, viram que a terra realmente era boa, viram que a terra era perigosa, tinha soldados muito fortes lá, mais fortes do que eles, aparentemente falando, mas todo o restante ficou com medo. E quando nós olhamos para nossas possibilidades, nós não vamos sair do lugar. Nós não vamos conquistar coisa nenhuma se você olhar para a sua condição, se você olhar para aquilo que você tem na mão, só, você não vai conseguir fazer nada. Mas se você olhar para o que Deus pode fazer,
com 5 pães e 2 peixinhos, como Ele fez com aquele jovem. O que Ele pode fazer com uma palavra profética na tua boca. O que Deus pode fazer com o seu testemunho de vida. O que Deus pode fazer com uma vida de oração, meu irmão. Não há impossibilidades para o Senhor agir na tua vida. Nós vamos conquistar, nós vamos alcançar, nós vamos chegar. E o principal, você será uma pessoa feliz e realizada. Porque Deus Ele te chamou para ser uma pessoa conquistadora, mas feliz. Porque o que vale é o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, diz a Bíblia Sagrada. Que adianta a gente batalhar e você mesmo não é realizado. Eu quero te dizer que no Senhor há paz. No Senhor a alegria, no Senhor a fé, no Senhor a mansidão. O fruto do Espírito é disponível para nós e o fruto do Espírito é maravilhoso. É isso que Deus tem para nós. Você não precisa viver cabisbaixo, viver derrotado. O Senhor tem para você uma vida de vitória. Do mesmo jeito que Ele foi com Josué, Ele será contigo também. No meio de toda a tribulação, você vai cantar louvores ao Senhor. À meia-noite, parecia as mesmas era a prisão. Eles não olharam para os raios que passavam, para as séries humanas que passavam naquele lugar. Eles olharam para o tamanho do Deus que eles serviam. E a empresa daquelas famílias, eles cantavam louvores a Deus. Eles não olharam para as suas possibilidades, mas eles viram que eles serviam um Deus do impossível. E é esse Deus que nós servimos hoje, porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, Ele sempre será Deus, basta que nós confiemos nele. Glória, Senhor. Diante de Deus não há impossibilidades. Josué entrou naquela terra, abre aí no capítulo 12, não sai de Josué não, fica aí, 12, 24. Só a segunda parte aqui, ó. 31 reis por todos. Josué guerreou 31 guerras e venceu todas elas. 31 guerras e venceu todas elas. Todas no primeiro round, exceto uma. A segunda guerra foi no segundo round. Porque havia pecado no meio do povo. Foi a cidade de Ai. Mas todas as outras cidades foram no primeiro round. Nós vamos falar já sobre essa parte. Então, não há, fala para o irmão, com Deus, não há impossibilidade. As ordens que Deus deu para ele foram muito simples. Você é um guerreiro, você vai entrar lá, então você vai construir bastante carros de ferro, né? Bastante espada, escudo, capacete. Você vai treinar os soldados, vai fazer um exército melhor que o Bob, né? Vai fazer um exército aí melhor do que a SWAT dos Estados Unidos. Foi isso que Deus falou para Josué? Não. Josué, você precisa ser corajoso. Não tema, não tenha medo. Seja corajoso, Josué. Olha, Josué, fala da minha palavra. Fala a palavra da verdade para esse povo. Declara a minha palavra. Olha, Josué, estuda a minha palavra. Guarda a minha palavra no teu coração para você não pecar. Guarda, Josué, estuda, sabe, conheça profundamente. E Josué, pratique a minha palavra. Coloque em prática aquilo que você falou, aquilo que você estudou, coloque em prática. Essas foram as ordens para um guerreiro de fé. E Josué seguiu essas ordens, cumpriu fielmente. Uma coisa que Josué era fiel. Ele teve erros também, que nós vamos falar deles rapidamente. Mas ele era fiel. Quando ele teve uma vitória, ele foi lá e escreveu, copiou a lei do Senhor de cor. Fez um livro e leu diante de toda a congregação. E ele dava exemplo, ele praticava. Quer dizer, as armas da nossa guerra aqui nessa terra não são realmente naturais. Então a gente pode pensar assim, eu preciso de dinheiro para conquistar o reino. Eu preciso de um carro. Eu preciso de uma boa aparência. Eu preciso de roupas. Eu preciso de coisas naturais. Não precisa.
Você precisa ser corajoso, você precisa falar da palavra de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus e você precisa colocar a palavra de Deus em prática. É assim que nós vamos conquistar essa terra para o Senhor. E todas têm que andar juntas. Não adianta nada eu falar a palavra de Deus, mas as pessoas olharem na minha vida e não verem a prática da palavra de Deus. Porque eles disseram para Josué, do mesmo jeito que Deus foi com Moisés, se Deus for contigo, a gente te segue. Então Josué era lido, e nós somos cartas vivas, a Bíblia diz. Imagina você andando e as pessoas te lendo você. A cada atitude sua você é lido, a cada atitude minha eu sou lido. Em casa nós somos lidos pelos nossos familiares. Eles leem, olham o que você faz, como você age. Amém? Essas são as armas. Qual é o caráter de Josué? Líder. A gente vê isso em todo o livro. Ele tinha liderança, ele chamava as pessoas para conversar, ele dava as direções, ele fazia aquilo que Deus mandava de uma forma bem organizada. Ele era medroso, fazia parte do caráter dele. A gente vê que ele não era perfeito, porque eu nunca vi alguém receber tantas vezes: não temas, não te pasme, não te espantes. Era medroso o homem, ele tinha medo. Rapaz, o homem vivia no meio de um povo duro de coração. Não estou falando do inimigo não, estou falando da igreja mesmo. Estou falando do povo dele mesmo. Ele vivia no meio de um povo que bastava uma dorzinha de barriga e não murmurava contra Deus. Então eu imagino você ter alguém nas suas costas, cuidando de você, alguém que não é fiel, alguém que pode se prostrar um ídolo diante da primeira dificuldade, a pessoa se prostra diante de um ídolo. Então, imagino eu que um dos grandes temores de Josué era não conseguir levar esse povo até a terra prometida, porque ele já tinha visto isso acontecer. Ele viu um povo que tinha tudo para vencer, mas por causa da infidelidade a Deus, morreram no deserto. Então, ele recebeu muitas vezes uma palavra de ânimo. E uma coisa interessante que você vai ver no livro de Josué é que ele era uma pessoa muito disposta. Ele era muito... não era preguiçoso. Você vai ver em 1, 2, 3, 4, 5 versículos aqui que eu anotei. Depois eu ponho no Face lá, vocês anotam, pegam lá. Ele levantava sempre de madrugada. Levantava sempre cedo, chamava a congregação e começava a trabalhar, sempre de madrugada. Capítulo 3, versículo 1, capítulo 6, versículo 2, capítulo 6, versículo 15, capítulo 7, versículo 16, capítulo 8, versículo 10. Então ele era uma pessoa disposta. E Deus, ele tem nos chamado para ser dispostos. Quantas vezes, irmão, a gente a palavra é preguiçoso, né? A gente tem uma preguicinha, né? Aguda, né? Culto, domingo. Célula hoje, mas está um trânsito. Demora 5 minutos da célula, mas está um trânsito para chegar, né? Oh Deus, oração, ai Jesus, orar 10 horas da noite, não, né? Preguiça, irmão, preguiça não é de Deus, amém? Deus descansou só no 7º dia, nós trabalhamos 6, e foi uma grande obra que ele fez, construiu todas as coisas. E não dormiu, né? Não dorme, nem exatamente, descansou de olho aberto, né? Então, nós precisamos, ter essa disposição para tomar o reino. E o reino, ele não está lá na África. O reino de Deus não está lá na Ásia. O reino de Deus não está lá agora nos Estados Unidos desviado. Os Estados Unidos está pior do que alguns países da África, tão desviado que anda. O reino de Deus está entre nós, disse Jesus. Amém? O reino de Deus está entre nós. Então a disposição de nós conquistarmos essa terra é aquela que está em volta do nosso alcance, o nosso próximo. Jesus deixou bem claro, o próximo é aquele que está perto de você. Quem foi o próximo do bom samaritano? Aliás, o bom samaritano foi o próximo daquele homem salteador, estava perto. Então, essa disposição é para nós fazermos aquilo que está ao seu alcance, mas confiando de que Deus é o Deus dos impossíveis. Amém? Amém. Vamos lá. Ele também errou, ele invadiu a cidade de Ai sem orar. Ele achou que estava fácil, a cidade era pequena, tinha acabado de vencer Jericó,
uma cidade fortificada com muros enormes, tinha 2 ruas em cima do muro, passava uma carroça para cá e outra para lá, sem pedir licença, de tão grande que eram os muros daquela cidade, e eles não precisaram fazer arietes para derrubar o muro, nem os portões, eles só obedeceram a Deus e Deus jogou os muros abaixo, eles entraram e venceram aquela cidade. A primeira vitória foi assim. E a segunda foi a próxima cidade, manda lá, tá fácil. Vamos vencer essa cidadezinha aí, foram. Levaram um couro, morreu 36 homens. Morreram. Voltaram com o rabinho entre as pernas. E Josué foi orar. Agora quem foi orar? Deus, por que Deus? Eu prometeu que eu ia ganhar. Deus falou para ele, você está prostrado aí? Levanta e resolve o problema no meio do povo que tem pecado. Acha o pecado que tem no meio do povo, tira o pecado e depois vai guerrear. Foi o erro de Josué. Ao invés de orar antes, ele orou depois. Então, como guerreiro de fé, eu quero te dizer o seguinte: a gente não pode se acostumar com o cristianismo, com a obra de Deus. Já estamos acostumados a fazer aquela obra, então vamos lá e fazemos. Não, a gente tem que buscar a Deus todos os dias, mesmo que você já tenha feito aquela obra 30, 50, 100 vezes. Precisamos buscar a face de Deus. Deus vai falar contigo. Se tiver alguma coisa errada, Deus vai colocar no teu coração. Pode ser que você ore, adore a Deus ali, não tenha nenhuma nova direção. Glória a Deus, vai lá e executa do jeitinho que Deus te ensinou. Faça aquela obra da mesma maneira que Deus te orientou e você vai conquistar, você vai vencer. Mas precisamos buscar sempre a face de Deus. Isso me traz um entendimento de dependência. Nós precisamos depender do Senhor em todo o tempo. Amém? Não somos autossuficientes, não tem cartilha. Olha para os evangelhos e acha uma cartilhinha lá. Jesus mandou fazer sempre do mesmo jeito. Não tem cartilha. A única coisa que tem na Bíblia toda é seja santo, porque Deus é santo. Santidade não pode faltar na nossa vida. Vamos lá. Aí depois que tirou o pecado, aí Josué, agora ouviu a voz de Deus. Josué capítulo 8, versículo 1. Deus falou com ele, falou, vai lá agora que você vai vencer. Deu a estratégia, deu o poder. Na segunda batalha agora foram lá, fizeram uma emboscada e conseguiram vencer aquele povo. Errou de novo, irmãos. Errou de novo, só que agora não foi na guerra. Agora foi numa decisão tomada. E nós, como guerreiros de fé, não podemos vacilar, porque o inimigo ele envia pessoas para nos confundir, para nos enganar. Quem sabe de que eu estou falando? Quem enganou Josué? Sabe sim? Ele sabe. Gibeonitas, eles estavam dominando tudo. Eles estavam vencendo as guerras. E esse povo falou o seguinte, e era maior do que a cidade de Ai. Os gibeonitas eram mais fortes do que a cidade de Ai. Eles fizeram lá um teatro, colocaram umas roupas velhas, uns pães embolorados, e foram para Josué. E disseram, olha, a gente veio de uma terra distante, faz uma aliança com a gente, para a gente nunca ser destruído por vocês. Vocês não são daqui? Não somos lá de longe. Lá do outro lado do rio, lá longe. Então tá bom, vamos fazer aliança aqui. Chamou todos os príncipes, fez aquele, não sei nem para que isso. Foi, sei lá o que ele queria fazer com isso. Chamou ali, reuniu, fez aquela aliança, aquele pacto, E beleza. Aí foi descobrir que era vizinho, morava ali perto ali, e era um dos próximos a serem destruídos. Não podia mais destruir, porque foi dada a palavra, empenhada a palavra. Então toma cuidado com a aliança que você faz. Às vezes a pessoa vem, cheia de palavras doces para você, querendo te conquistar, querendo te levar a você tomar algumas decisões, a tomar algumas atitudes, a fazer alguns acordos, e Deus não está naquele negócio. Vai orar. Ora que Deus vai falar contigo, não responde. Mas a gente não é obrigado a responder na hora não, irmãos. Se alguém chegar para você, eu preciso de uma resposta agora. Tá bom, não. Está respondido. Não aceite pressão. Não aceite, em nome de Jesus. Não deixe o adversário te enganar. Sabe o que aconteceu aqui? Depois desse povo voltou feliz, Se tornaram escravos. Feliz porque viraram escravos. Eles iam morrer todos.
e se tornaram escravos, rachadores de lenha e servos lá de Israel. Aí vieram os outros povos da região e falaram: vamos acabar com a sua raça, porque vocês fizeram aliança com Josué. E sabe o que Josué teve que fazer? Ainda teve que ir lá defender eles. Ainda pegou o exército, foi guerrear a guerra que não era nem dele, mas tinha que honrar a palavra. Eles foram lá e pediram ajuda e foram ajudados. Mas enfim, eu falei essas duas coisas para dizer que nós podemos errar. Se nós não buscarmos a face de Deus, a gente vai errar. Amém? Então é necessário orar, buscar a Deus, para você ser um guerreiro vencedor. Foram só essas duas falhas. Ele venceu mais 29 reis depois da cidade de Ai. Ele dominou, aquela terra toda foi conquistada, e Josué teve sucesso, porque dali ele aprendeu. A gente não vê mais na Bíblia ele errando mais nenhuma vez. Todas as vezes ele buscou a face de Deus. Amém? Então, agora finalizando aqui, a última parte da mensagem é a respeito, acabou a guerra. Josué venceu aqueles povos, dominou a terra prometida e acabou a guerra. E veio agora um tempo de paz, um tempo de bonança. Eles tinham possuído a terra. Abre aí o capítulo 13 de Josué. E diz assim: era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor: já estás velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir. E aí Deus fala para ele toda a terra que tem lá, né? Versículo, vai lá para o capítulo 18 agora. A terra estava conquistada e tinha 7 tribos que ainda não tinham tomado posse. Capítulo 18, verso 1. Ora, toda a congregação dos filhos de Israel, havendo conquistado a terra, se reuniu em Siló. Siló é onde eles se reuniam e armavam a tenda da revelação, ali onde eles adoravam a Deus. E ali armou a tenda da revelação. E dentre os filhos de Israel, restavam 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. 7 tribos, irmãos, não tinham repartido. Continuando. Disse, pois, Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos, ou negligentes, talvez na tua Bíblia, em entrardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Até quando sereis negligentes? Até quando sereis remissos? Ele perguntou. Aí ele fala: designai vós a 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei, e eles sairão a percorrer a terra, e a demarcarão segundo as suas heranças, e voltarão a ter comigo, reparti-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo, na banda do sul, a casa de José no seu termo, na banda do norte. Sim, vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim a sua descrição, eu vos lançarei as sortes aqui perante o Senhor nosso Deus. Então, eles estavam lá e tinha 7 tribos, que eram 12, né? 7 tribos estavam acomodadas, estavam em paz, já tinham dominado a terra, mas vamos ficar por aqui mesmo, nossas tendinhas já estão aqui debaixo dessa sombra, não vamos para cima não, deixa quieto como está. E Deus falou: até quando? Eu tenho certeza que em nosso meio tem pessoas que Deus já falou com você. Deus já te disse alguma coisa que Ele vai fazer na sua vida, e agora Deus está dizendo para você: escuta, até quando você vai ficar parado aí? Quando é que você vai lá, aonde eu disse que você vai conquistar, e vai começar a demarcar o território? Ele falou: vai lá, manda de 3 de cada tribo, e marca toda a área, divide em 7 partes, traz para mim, eu vou lançar sortes aqui, vocês vão dominar a terra. E muitas vezes a gente está esperando, sabe, as coisas acontecer, virem até nós, quando que na verdade nós é que devemos ir até lá e fazer acontecer, irmão. Deus falou com você alguma coisa, então vai e conquista, vai e faça. Olha lá o que foi que Deus fez, faz um mapa, ainda que seja mental. Senhor, eu quero alcançar essa situação, eu quero vencer esse problema, eu quero conquistar isso aqui para o Senhor, eu quero fazer isso, o Senhor me disse que ia me dar, então agora, Senhor, eu estou aqui planejando, eu vou conquistar assim, Senhor, fala comigo, é isso mesmo, Senhor, o Senhor vai vir sobre ti, vai te dar a direção, vai te dar o poder, e você vai lá conquistar aquilo que Deus falou contigo. Vai, faça acontecer, meu
irmão, porque assim como Deus foi com Josué, foi com os apóstolos, foi com os nossos irmãos, Deus, Ele é contigo também. Deus, Ele vai te dar aquilo que Ele prometeu. Eles ficaram parados. Tá bom, estou sossegado aqui, para que guerrear mais? Deixa quieto, não vamos atrás. Deus falou, vá e tome posse. Tome posse em nome de Jesus. Você não é um coitadinho, não. Uma coitadinha. Deus é o teu Deus, o Todo-Poderoso é o teu Senhor. Não fique olhando para a sua condição, para a sua impossibilidade. Vamos conquistar aquilo que Deus prometeu em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você crê que Deus pode fazer grandes coisas através da tua vida? Então vai, tome posse em nome de Jesus. Josué 21, capítulo 21. Essa palavra é maravilhosa. Versículo 45. É o último versículo do capítulo 21. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Deus vai cumprir todas as palavras que Ele falar nas nossas vidas, irmãos. Só não cumpre se você amarelar. Se você não for corajoso, se você não tiver a palavra no seu coração, se você não for exemplo, se você não praticar a palavra de Deus, não vai se cumprir. Mas se você buscar a face de Deus, se humilhar na presença de Deus, buscar a face dEle, a presença dEle, tudo vai se cumprir na tua vida. Em nome de Jesus, tudo que Ele prometeu, foram décadas que se passaram aqui, até esse versículo aqui. 21 capítulos, foram décadas. Mas tudo que Deus falou se cumpriu. Tem um tempo para cada coisa acontecer. Não desista, não desanime. Às vezes você começa a fazer a coisa certa, a primeira coisa que vem é uma palavra de desânimo. Alguém vem e te joga um balde de água fria. Em nome de Jesus, foi Deus que te falou? Amém? Amém. Então vá, meu irmão, na tua força, como disse a Gideão, e conquiste aquilo que Deus te disse. Em nome de, não seja rebelde, mas vai e conquiste aquilo que Deus te falou. Deu tempo certo para todas as coisas. Conquiste todas as boas palavras que Deus falou, nenhuma deixou de se cumprir. Mas eles precisavam permanecer na presença de Deus. 23, 15. E será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse? Assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes. Então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Então a promessa, Deus é fiel, amém? Então, a mesma promessa que Ele disse que Ele cumpriria na vida deles, Ele também disse, se vocês servirem a outros deuses, não tem como eu ser convosco, não vou ser mais com vocês, eu vou sair, e vocês vão ser dominados, vão ser destruídos, e a ira do Senhor será sobre eles, sobre nós, se nós sairmos. Nós precisamos vigiar na nossa caminhada cristã, para não deixar a idolatria, para não deixar o pecado dominar e fazer parte da nossa vida. A gente se torna crente domingueiro, a gente não faz esse pessoal que não faltava no culto, irmãos. Eles iam lá em Siló e faziam sacrifício em todas as datas certinhas. Eles levavam lá o cordeiro e sacrificavam, pediam perdão pelos pecados, voltavam para a casa deles e tinham os ídolos dentro da casa deles. Tinha lá adoração a outras imagens. Eles não adoravam ao Senhor apenas, eles queriam acrescentar outras coisas. E Deus não aceita que a gente acrescente nada. Nós precisamos ser fiéis com Deus do mesmo jeito que Deus é fiel conosco. E ídolos não são apenas imagens de escultura, ídolos são prazeres, ídolos são coisas que você não deixa para lá de jeito nenhum. Você coloca aquilo como maior do que Deus, se tornou um ídolo. Precisamos vigiar em muitas coisas, nosso desejo muitas vezes é um ídolo. Então, precisamos vigiar, porque as promessas de Deus vão se cumprir se nós permanecermos fiéis também aos mandamentos do Senhor.
Depois, eu falei isso porque depois da morte de Josué, para resumir, sabe o que aconteceu? Morreu aquela geração, os anciãos morreram e o povo se corrompeu na terra. Eles começaram a ter outros ídolos, começaram a fazer outros cultos e Deus não aceita isso. No livro de Juízes você vai achar a continuação do livro de Josué e nós vamos ver a tragédia que foram os próximos séculos. Foram mais de 200 anos depois, só de altos e baixos espirituais. Ninguém é super crente, nós nunca vamos conseguir, sabe, estar lá nas nuvens sempre. Existe, né, os momentos do vale, né? Tem momento do monte, tem momento do vale, mas não é porque a gente está no vale, está cabisbaixo, que a gente vai abandonar o Senhor e vai buscar outras soluções. E foi o que eles fizeram. Então, na hora que a gente estiver no vale, diz a palavra de Deus: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor. Está no vale, está na dificuldade? Clama ao Senhor, busca Deus. E não pense que é um passe de mágica, uma varinha de condão, que Deus vai bater lá do céu e tudo se resolve, porque não é assim. Nesse mundo nós temos aflições, mas tenha bom ânimo. Ter bom ânimo significa espere o tempo da sua vitória também. Espere o tempo de você conquistar. Não fique olhando apenas para o momento. Olha, porque tem na frente, aonde você quer chegar. É uma vida de longo prazo que a gente tem que ter. Aonde nós queremos chegar, o que Deus tem para você não vai mudar diante de uma situação nesse momento. O que Deus tem lá na frente você vai alcançar. Se você não desistir, você vai alcançar. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então, tempos de paz, toma cuidado. Não pode ser tempo de pecado. A adoração e a santificação tem que ser contínua na nossa vida. Continuamente nós adoramos e nos santificamos. E todos os dias o pecado ele vem te chamar, como diz a música do Tales. Todo dia o pecado vem e me chama. Guerreiros sempre têm que estar prontos. As conquistas não podem parar. E ainda há um povo a conquistar. Aquele povo se acomodou com aquilo que eles já tinham. E eu quero dizer que a gente já se acomoda com aquilo que a gente já tem. Sabe o que a gente já tem? A salvação. Oh, glória, eu já sou salvo. Deus tem uma terra para você conquistar. Deus tem algo para você fazer nessa terra. Não se acomode com a situação que você está hoje. Em nome de Jesus, do mesmo jeito que nós somos alcançados, você pode também alcançar outras pessoas para Cristo. Amém? Você é um guerreiro de fé? Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor? Amém?